com toda certeza, nós da Pastoral da Família achamos a necessidade de chamar um casal que passe para a gente e possa fazer-nos refletir o que nós da Pastoral da Família, o que a comunidade pode ajudar. Esse problema tão sério que é a família, que todo dia está sendo agredida, que está sendo machucada, está indo muitas famílias por caminhos errados. Então que possamos refletir e absorver o máximo possível dessa palestra hoje. Então, Ana Carla, muito obrigado pela sua visita, pela sua estar aqui. Roberto. Inicialmente gostaria de dar uma boa noite a todos, agradecer em meu nome, em nome da Ana Carla, o convite que muito nos honrou e nos honra. Agradecer a Pastoral da Família da Paróquia Universitária por essa iniciativa muito boa de promover sempre essas palestras, esse bate-papo. Agradecendo a pessoa do Renato, da Andréia, do Padre Nidir. E, para não cansar muito, vamos já atacar o problema. A proposta desse tema, que foi colocado na base desses 3 tópicos, religião, família e direito, não é discutir aqui temas polêmicos, temas inclusive bastante atuais, que a gente vê a relação ou o conflito entre o direito e a religião principalmente. Não, talvez no final aí da nossa conversa, na forma aí de algumas perguntas, dúvidas, a gente possa até entrar um pouco nessa área. Mas a ideia da conversa de hoje é verificar como esses 3 pontos que nós colocamos nessa ordem de importância, a religião, depois a família e depois o direito, eles estão interligados e devem estar vinculados um ao outro. Para alguns isso pode ser chover no molhado, porque todo mundo pode enxergar claramente essa vinculação. Para outros, como religião, família e direito principalmente, podem estar ligados. Estão e devem estar. E a ideia é mostrar como a religião, ou principalmente a falta da religião, interfere na família ou nas famílias, e como essa interferência, essa falta de religião na família repercute lá no nosso dia a dia, no fórum, no direito. Inicialmente, daqui a pouquinho a Ana Carla vai falar sobre casos reais, sobre situações cotidianas, estatísticas, alguns dados que vão nos mostrar a realidade do direito de família, do dia a dia no fórum que nós estamos passando, que nós estamos vivendo ali. Então nós vamos começar essa análise desses 3 pontos, verificando o último deles. O que se passa no dia a dia lá no fórum, no direito. E nós vamos verificar que a situação está péssima. Nós temos muitos casos de divórcios, famílias desestruturadas, litígios, que são verdadeira lavação de roupa suja lá na frente do juiz, do promotor, dos advogados. E tudo isso porque hoje a gente percebe que falta uma família estruturada na sociedade. Evidentemente que nós não estamos aqui querendo generalizar. Todo casal, toda família que tem um problema e vai lá no fórum discutir esse problema é uma família desestruturada. Não, não é isso. Mas infelizmente, na maioria dos casos, está acontecendo dessa forma. A regra é essa. Excepcionalmente, nós temos famílias que estão lá em litígio, mas discutindo esse problema, essa situação
de uma maneira adequada, civilizada. A maioria não. E por que isso? Por que esse comportamento inadequado, esse comportamento que falta a civilidade entre as pessoas? Nós acreditamos que é porque falta a essas famílias a religião. E eu aqui não falo especificamente da religião católica. Nós somos católicos, praticamos, procuramos colocar em prática realmente os ensinamentos, mas para mim, para Ana, a presença de uma religião, qualquer que seja ela, resgata o que está faltando nas famílias de hoje, de um modo geral. Que são bons princípios, bons valores, moral, ética. Infelizmente isso falta hoje na maioria das famílias. E onde nós vamos buscar isso? O Estado, de uma maneira geral, não só a União, mas estados mesmo e municípios, estão falidos. Não dão educação de primeira qualidade, não dão saúde, moradia, não se dá emprego. Onde então essas famílias vão buscar estabilidade? Onde essas famílias vão se estruturar com verdadeiros e bons valores? Só nos resta a religião. Então é sob esta ótica que nós queremos desenvolver a conversa hoje. Lá no fórum as coisas estão muito mal, no direito de família, nas discussões de família, porque as famílias estão desestruturadas. E estão assim porque, num mundo de imensas tentações, que só ensina coisa errada na TV, no jornal, no rádio, no vizinho, na sociedade em geral, a gente só vê coisa errada. Num estado falido, a gente tem família desestruturada porque não se busca a nossa única válvula, o nosso único porto seguro, que é a religião. Feito esse introito, essa introdução, a Ana Carla então vai trazer um pouco da nossa realidade, o dia a dia do fórum. E ninguém aqui melhor que ela, que está há mais de 10 anos militando só no direito de família, especializada nessa área de direito de família. Então eu passo a bola aqui para ela desenvolver aí a parte mais técnica. Bom, acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Vejo muitos companheiros lá das equipes de Nossa Senhora, minha professora de violão, a Idinha, o advogado, o doutor Assis, o pessoal todo. Até o padre Aguinaldo veio, né, padre? A outra advogada, a doutora Lucimara. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje para a gente conversar a respeito desse problema que tem nos tirado o sono de verdade. Por quê? Porque a gente não se preocupa só com a nossa família, não é? A gente muitas vezes para conversar lá em casa e fala para que mundo nós estamos criando as nossas filhas. Quem vai ser o marido dessas filhas? Esses jovens que a gente vê por aí, quebrando bancos, quebrando as coisas, matando as pessoas no trânsito, matando pai e mãe por causa de seguro de vida, é esse pessoal que a gente quer de genro? Não é, ninguém quer, não é? Então a gente acaba ficando temeroso mesmo e até desesperançoso por causa do futuro que aguarda nossas meninas por aí, não é? E eu fiquei mais triste ainda quando, preparando essa conversa nossa, eu fui pesquisar qual era o número de casamentos realizados nos últimos 4 anos e qual o número de separações e divórcios, e eu fiquei muito triste. Em Bauru, de 2009, 2010, 2011,
houve uma pequena variação, mas foram celebrados cerca de 2.500 casamentos ano, certo? Por ano, uma média de 2.500 casamentos. Nesse ano já foram celebrados 550 casamentos. E eu quase caí das pernas, como dizem, quando eu vi que os divórcios e separações de 2009, 2010, 2011 corresponderam a quase 50% dos casamentos realizados. Quase 50%. E nesse ano já passou 50%. 55%. Foram realizados 550 casamentos e já foram realizados 300 divórcios. É assustador, não é? Eu fiquei muito triste. Mas quais são as principais causas disso? A gente, quando os divórcios são consensuais, a gente não fica perguntando por que as pessoas querem se divorciar, certo? As pessoas chegam lá, eu quero me divorciar. Não tem jeito mesmo, tal, de viver junto? Não, não tem. Então tá bom, divorcia, certo? Mas quando os divórcios são litigiosos, aí as coisas complicam um pouco e a gente acaba se envolvendo e descobrindo essas causas. Mas a gente não faz estatística disso, certo? A gente não contabiliza. Tantos por cento foi por adultério, tantos por cento foi porque abandonou o cônjuge doente, outros por cento foi porque o marido bebia demais, e assim vai. A gente não faz esse tipo de contabilidade de estatística, tá? Mas, na vivência, a gente nota que esses motivos, 3 motivos que eu enumerei, que são o adultério, a embriaguez, principalmente masculina, e uso de drogas, né, hoje em dia. Embriaguez está fora de moda, agora o lance é crack, né? Então a turma não se embriaga mais com álcool, se entorpece com a droga mesmo. E o outro é o que eu falei? O abandono do cônjuge idoso ou doente. Esse um pouquinho menos, mas também acontece bem, certo? Mas em todos esses casos, quando desemboca nesse final, que vão lá ao fórum reclamar, minha mulher me traiu, meu marido, meu marido é drogado, ou eu estou doente e ele me abandonou porque eu não cumpro mais meus deveres conjugais, então ele buscou outra. Quando chega nesse estágio, é porque lá atrás já aconteceu alguma causa subjacente, alguma coisa que a gente não consegue identificar lá no divórcio. Acabou o afeto. Lá atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, acabou o respeito, acabou o companheirismo, acabou o projeto de vida desse casal. Já não tem mais. Então, um olha para o outro e fala, Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Quando lembra de Deus. Mas ficam como 2 pessoas estranhas dentro do mesmo lar, se odiando, até que o insuportável acontece e eles vão lá se divorciar, tá certo? Então, o que a gente nota que a causa subjacente mais comum para o divórcio é a falta do projeto de vida, é a falta daquele elan, do sentimento mesmo que une esse casal e que eu ouso dizer que é a falta de Deus no matrimônio. Certo? É a falta de uma religião. Porque eu duvido que aqui alguém consiga explicar o que é que acontece, o que aconteceu entre mim e o Roberto, entre a Luizita e o Fernando, que deu aquele clique e eles passaram a gostar um do outro. Não é? Quem consegue explicar isso? Ninguém consegue. Agora, o grande segredo é como manter isso. E hoje a moçada não quer mais saber o que, como e por que manter isso. Como manter o companheirismo, a afeição, o amor conjugal. Não, hoje a meninada quer casar, curtir. Passou outro ali mais bonitão, deu uma piscadinha, bastou, entendeu? Acaba o casamento mesmo e vai embora com o outro. Não tem mais nada que prenda esse pessoal, gente. E por quê?
Uma análise superficial faz a gente falar, porque hoje em dia é tudo assim mesmo. A vida anda, a fila anda. Hoje as relações são mais baseadas no consumismo. Poxa vida, mas nós somos pessoas, não somos produtos. Como que vai se basear um relacionamento num consumo? Acabou o amor, acabou a paixão, não tem mais motivo para ficar junto. Então, como esse pessoal hoje, essa meninada hoje, não tem esse sentimento que nós temos, que nós que estamos casados há mais tempo, e nós que fomos criados em um lar estruturado e cristão, que nós casamos, nós temos um projeto, nós vamos levar adiante isso, custe o que custar, e nos amando, não é só por causa de filhos, porque dizem, né, não, estão juntos por causa dos filhos. Não é por causa dos filhos, é porque tem projeto de vida em comum, tem objetivo para daqui 10 anos. Se perguntarem para nós, o que vocês planejam para daqui 10 anos? A gente fala. Nós temos projetos para curto tempo, médio tempo, longo tempo. Certo? Por quê? Porque a gente quer envelhecer junto, que a gente quer viver junto. E os meninos hoje não. Seja eterno enquanto dure, como dizia Vinícius, parece que é o lema dessa nova geração, certo? E com isso a gente fica muito entristecido e com essa realidade que chega no fórum, e além disso, das separações e divórcios serem muito frequentes, são dolorosas, ninguém mais tem respeito um pelo outro. Eu costumo dizer lá com muita frequência para o pessoal, e às vezes eu fico até com medo de parecer piegas, né? Porque a gente apela um pouco, né? Eles se agridem tanto naquela mesa ali na minha frente, que às vezes eu viro para eles e falo, olha, vocês me desculpem a interferência, mas não foi com ela que o senhor se deitou para fazer um filho? Foi. Então, o senhor acha que o senhor amava essa mulher, não é? Um dia falou palavras agradáveis para ela, e ela para o senhor, não foi? Foi. Então, será que não dá para tratar melhor do que uma pessoa da rua que o senhor trombar ou que o senhor esbarrar? Não dá. Será que a gente não pode ter cordialidade e urbanidade com uma pessoa com quem a gente foi íntimo? Certo? Eu só consigo ver esse comportamento em pessoa que não tem religiosidade, sabe? Não é nem ter uma religião definida. Eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita, seja o que for. Mas essa pessoa não tem nem religiosidade, não tem espiritualidade, não sabe o que é isso. Então, o universo dessas pessoas que eu tenho visto todos os dias no fórum eu sou o mais importante. Só. E além de você, o que existe? Nada. É isso. Resumindo, certo? Então, como você incute na cabeça desse ser humano que ele precisa sossegar, constituir uma família, criar filhos com amor, criar filhos direcionando para uma formação religiosa, desenvolvendo a espiritualidade dessa criança para que ele, quando adulto, forme outra família e assim sucessivamente. Não há como, não há. Eu, sinceramente, eu estou desesperançosa quanto a essa mudança da mentalidade das pessoas que hoje estão aí entre 20, 35 anos, 40 anos. Essas pessoas estão assim num vácuo, numa faixa etária que não tiveram orientação. E por que não tiveram orientação? Aí a gente já olha os modelos de família que a gente tinha e que de uma hora para outra foram virados de perna para o ar por causa da revolução sexual, dessa democratização e tudo mais. Antigamente, na época em que meus pais foram criados, como eram as famílias, né?
eram patriarcais e rígidas. Você é filho, você obedece, eu sou pai, eu mando. E pronto, acabou. Quem tinha juízo obedecia, que senão tá danado. Aí o que aconteceu? Muitos desses pais, eles não criaram os filhos nesses moldes, com uma ligeira flexibilização. Não tiveram o jogo de cintura. Aí o que aconteceu? Criaram filhos completamente liberais, ateus, agnósticos, sem nenhuma formação moral ou religiosa. Então, foi a geração hippie que criou os filhos fora de molde nenhum. E esses filhos estão sendo hoje pais. E eles não têm modelo nenhum de o que é ser pai, de o que é orientar. Os pais deles não os orientaram, mas eles estão sedentos por dar orientação para os filhos, mas não sabem como. Então estão metendo os pés pelas mãos, criando os filhos que hoje nós estamos vendo aí. São drogados, e esses pais sofrem. Sofrem por quê? Porque não tem cartilha, não tem manual. Onde eles vão buscar orientação? Não tem onde, certo? Eu acho que a única saída é essa geração que vem se formando, que vem crescendo, a gente começar a colocar alguma religiosidade dentro deles, certo? Colocar princípios religiosos dentro do coração dessas pessoas e na mente, certo? Porque se você está só com aquela palavra, parece que dissipa rápido, mas ouvindo sempre, Jesus é o caminho, Deus é o caminho. Se não quer acreditar em Jesus, não tem problema. É judeu, o que for, é espírita, seja o que for. Mas junto com a religião vem os princípios morais. Toda religião está amarrada a princípios morais. Você não vê nenhuma religião que não tenha isso, certo? Então, para mim, esse é o caminho que a gente tinha que começar a disseminar. Eu separei assim na minha mente alguns casos lá do fórum que a gente fica vários dias assim meditando sobre aquilo, né? De tão estarrecedores que são. E um deles é uma investigação de paternidade que tramita já há uns 12 anos. E a gente não consegue terminar o processo. Porque a mocinha, ela quer ser reconhecida pelos meio-irmãos. Mas o falecido pai, ele morreu no meio do processo, né? Ele se negava a fazer qualquer exame. E esses meio-irmãos também se negam, fogem. Quando um falta, o outro vai. Quando um vai, o outro falta no exame. E isso tem protelado o processo demais. E outro dia foi a audiência, a última audiência, finalmente, né? E eu falei para o advogado, falei, doutor, por que seus clientes não vão lá fazer esse exame? Ah, não é que eles não vão, é que não deu certo ainda. 12 anos? Poxa, que desencontro, né? Aí ele, Falei, então, doutor, então, olha, ouço um apelo, não da juíza que vai julgar o processo, mas de uma cristã. Resolva esse problema antes dos seus clientes morrerem. Porque eles não podem levar para o túmulo essa culpa. Porque é uma culpa. Você está negando o direito para outra pessoa. Ele tem que fazer o exame. Se ele não tem o dever legal, que a gente depois tasca uma sentença nele, tudo bem? Mas ele tem o dever moral com a verdade. Seus clientes não são cristãos? Aí uma velhinha lá, eu sou. Falei, a senhora já confessou para o seu sacerdote que a senhora está se negando a fazer um exame para reconhecer o seu irmão de sangue? Não precisa nem falar o que a velha, né, quase morreu ali de eu falar isso para ela. Mas eu falo, porque é um absurdo, um descalabro a pessoa fazer isso. O fim do mundo, sabe? Outros casos de guarda, por exemplo.
os dois se separam, tem um filhinho só. Eu acho que eles querem que eu faça igual Salomão. Corta no meio. Por quê? A disputa é tão grande por esse filho, e muitas vezes por interesses tão escusos e tão baixos, que a gente fica, quase chora ali, apelando para eles pensarem na criança e não em si próprios, porque eles só pensam em si mesmos, certo? Não, porque o filho é meu. Não, porque o filho vai ficar comigo porque eu não vou pagar pensão para você. Aí vem aquele rosário de ofensas, né? Então, são coisas que vão deprimindo a gente, sabe? Deprimindo mesmo, e só tendo Deus mesmo no coração para conseguir manter a rigidez mental dentro do ambiente. O comportamento mais comum das partes nesse tipo de processo, como eu já falei, exemplifiquei com esses dois casos, é o egocentrismo, né? O egoísmo puro mesmo, que não se pensa no outro, nunca no cônjuge, tá? Como o Roberto falou, existem muitos casos em que há essa urbanidade, há esse respeito. Não, eu vou colaborar, ela é a mãe dos meus filhos. Nossa, quando sai uma frase dessa da boca de uma pessoa, a gente até olha assim e fala, que planeta veio, né? Porque não é a regra, e deveria ser, não é? Afinal de contas, moraram tantos anos juntos, tal, um dia fizeram projetos em comum, tiveram sonhos, não concretizou, fazer o quê? Mas vamos ser justo, não é verdade? Mesmo com casamentos curtos, eu acho que essa deveria ser a postura dos cônjuges. Outro dia, o meu estagiário virou para mim, hoje ele repetiu isso e falou, doutora, a família é uma instituição em decadência. Ele tem 20 anos. Falei, Guilherme, você acredita nisso? Ele falou, não é que eu acredito, é o que eu vejo. Falei, e você? O que você quer? Você vai ficar solteirão por isso, o resto da sua vida? Não, eu vou ter uma família. Eu falei, então você muda a sua mentalidade, porque senão a tua família também vai ser uma instituição falida. Aí ele parou assim, pensou um pouquinho. Então você pensa bem. Eu falei, sabe o que é? O problema é a mulherada. Aí eu falei, mas por quê? Doutora, a senhora não sabe como é que está o mundão aí fora. Por quê, Guilherme? A mulherada hoje em dia só quer zoar, só quer sair. Ninguém quer fazer nada mais. E quando casa, ninguém quer assumir um papel de esposa, de mãe. Ninguém quer. E também não quer aprender, viu? Eu falei, então você trata de procurar bem, porque garanto para você que do mundo que eu venho, tem muita moça digna para você casar. Entendeu? Então, eu acho que a moçada está procurando no lugar errado, tá? Porque, sei lá, talvez, né? Então eu pensei, falei para ele, então você procura em outro bando, que nesse bando que você está indo, a coisa está feia mesmo, sabe? Então agora, eu vou passar para o Roberto, para ele ilustrar a nossa conversa aqui, com alguns casos da esfera criminal, que também mostram que, esses casos também mostram que a família não tem sido tratada com muito carinho, né, por essas pessoas. Como a Ana Carla falou, eu vou agora mencionar alguns casos na área criminal, porque como promotor de justiça, embora atuando aí na comarca de Pirajuí, aqui vizinha nossa, eu atue também na área de família. O promotor de justiça, como é reconhecido, ele é mais o profissional que atua no campo criminal. Então ela deixou para eu falar sobre alguns exemplos desses, onde também a gente verifica que a família está sendo maltratada. Então, vocês sabem, a gente não precisa aqui ficar insistindo muito, como os casos, só um exemplo, como os casos de violência sexual contra menores têm aumentado.
E esses casos ocorrem, na sua maioria, onde? Dentro da família, dentro de 4 paredes, onde aquele que tinha o dever de cuidar, de zelar pelo filho, sobrinho, enteada, está abusando sexualmente. Outro exemplo de família maltratada que a gente está vendo aí toda hora, a violência doméstica contra a mulher. Não há lei Maria da Penha que dê jeito nisso. Aliás, aqui no Brasil, o nosso mal é achar que um pedaço de papel com umas palavrinhas e uma assinatura da presidenta embaixo resolve o problema. Não resolve. Mesmo com a lei Maria da Penha, os casos de violência doméstica contra a mulher têm aumentado dia a dia. Só para vocês terem uma ideia de uma realidade de uma cidade de 22 mil habitantes. E eu vou falar só dos casos mais graves, porque se eu fosse falar de todas as agressões e ameaças praticadas contra a mulher, eu recebo todos os dias um procedimento de lei Maria da Penha. A mulher pedindo alguma medida para afastar o agressor, o homem, de casa ou dela. Um por dia pelo menos, são 30 por mês. Quanto dá por ano? Isso de casos mais bobos, de casos que hoje, infelizmente, a gente tem que chamar de corriqueiros. Agora, ano passado, em Pirajuí, que é uma cidade pequena, nós tivemos o julgamento do ex-marido que matou a ex-mulher. Por quê? Porque ela não queria reatar o casamento. Tivemos o julgamento do marido que tentou matar a facadas a mulher, porque ela queria separar. Agora esse ano vai ter o julgamento do ex-namorado que matou a ex-namorada no meio da rua, facadas na frente de todo mundo, porque ela não queria reatar o namoro. E agora o bolo, a cereja do bolo. O Amásio que matou a Amásia. Qual a novidade? Dentro do presídio. O Amásio é preso, sentenciado, cumprindo pena, recebeu a visita da Amásia, que foi lá com o filhinho de 5 anos do casal. Começa por aí, né? Um ambiente muito propício para essa criança. Um ambiente muito bom que essa família está crescendo juntos, né? A Amásia vai lá visitar o Amásio com a criança, entra na cela, deixa a criança lá junto com os companheiros de cela do Amásio, vai lá para o cantinho, fecha a cortininha para a visita íntima e o filho está lá, o filhinho está lá, vendo e ouvindo tudo isso, num ambiente horrível, nada salutar para o crescimento de uma criança e muito menos de uma família. Ouve a mãe gemendo, acha que é de prazer, mas na verdade a mãe está sendo enforcada. Aí o pai termina de fazer o serviço, sai para jogar bola no pátio com o filho. E dali a pouco a criança vê a mãe passando, o corpo da mãe passando, sendo levado embora. Então esses são alguns exemplos de em que ambiente as famílias estão crescendo, estão se multiplicando. Na nossa realidade, que é triste, infelizmente, é isso que a gente está vendo. Agora, o que fazer? O que nós precisamos fazer? Nós já demos aqui a deixa. É a religião que está faltando. Está faltando religião nas famílias, nas pessoas, na hora de educar um filho, na hora de se decidir unir a uma outra pessoa, a mulher, ao esposo. Está faltando a religião para que casos graves como esses que eu citei agora, no âmbito criminal, não ocorram. E que os exemplos que a Ana Carla trouxe aqui, lá no direito de família, nas audiências de família, diminuam, os casos diminuam. Nós acreditamos que com a religião as pessoas tenham mais estrutura
para decidir certos problemas no seio da própria família. Não precisa chegar ao fórum. E se acontecer de chegar, que a discussão judicial seja travada num ambiente menos ruim que esse que a Ana Carla trouxe para a gente. Tem certas coisas que nós acreditamos que com a religião não precisa nem chegar no fórum. Por exemplo, e aqui eu vou falar uma coisa, doa quem doer, é o que eu penso mesmo. É inadmissível, na minha opinião, ação de alimentos no fórum. Um pai se recusar a pagar uma pensão alimentícia para o filho. É inadmissível. Isso é falta de Deus no coração. Como que uma pessoa que sabe que é pai daquela criança precisa esperar a mãe propor uma ação, chegar lá no fórum ainda batendo boca, ofendendo um ao outro, para se definir qual é o valor que o pai tem que pagar para ajudar no sustento do filho. Isso é coisa que quem tem Deus no coração faz sem juiz mandar. Não precisa juiz mandar fazer isso. Da mesma forma, a mulher também não tem que ir lá para tirar o couro do cidadão, que também acontece. Nós temos exemplos vivos dentro da nossa família que nós tivemos a oportunidade de orientar e não precisou ir na justiça. Assumiu-se a responsabilidade e assume-se a responsabilidade sem precisar juiz mandar, porque isso é coisa moral, é a coisa certa para qualquer um fazer. A Ana Carla agora vai dar para vocês algumas opiniões, algumas sugestões do que a gente pensa, do que a gente acha que deve ser feito para tentar mudar esse quadro, para mudar essa realidade e fazer as coisas passarem, a humanidade passar realmente pela família. Algumas ideias que todo mundo aqui pode executar, pode praticar, sem necessidade de nenhum grande estudo, de nenhuma grande oratória, não, no seu dia a dia. Então a Ana vai falar um pouquinho que traduz essas ideias, o que a gente pensou junto na hora de bolar esse bate-papo aqui, do que é possível fazer. Porque não basta chegar aqui e passar o quadro, né, pintar o quadro ruim, e todo mundo ir mais deprimido ainda embora para casa, né? Não, vamos trazer algumas ideias do que a gente pode fazer no nosso dia a dia para reverter essa situação, trazer um pouco de otimismo, de uma mensagem de otimismo para vocês. Bom, o Padre Fontana, ele diz nas nossas reuniões de equipe, né, que não adianta nós batermos no peito e dizermos, né, eu creio em Jesus, eu creio, eu leio, eu ando com a Bíblia embaixo do braço. Um dia nós seremos cobrados não pelo que nós falamos, mas pelas nossas obras. É isso, um resumão do que a gente ouve muito do Padre. E ele fala para a gente: vocês são formadores de opinião, todos vocês. E agora eu falo isso para todos vocês. Todos aqui têm alguma ascendência sobre alguém. Tem a empregada, tem o jardineiro, tem o frentista do posto, qualquer pessoa. Todo mundo. Eu duvido que não tenha alguém aqui, que tenha alguém aqui que não tem plateia, tá? Tenho certeza que alguém para ouvir, cada um de vocês. E o que nós, que somos formadores de opinião, estamos fazendo com o Evangelho? Guardando no coração? Não adianta. Tem que deixar ele sair pela nossa boca. Nós temos que propalar, falar, espalhar, divulgar. O quê? Ah, vou virar pregadora agora? Não, não precisa.
Não precisa fazer igual esse pessoal que a gente vê nas esquinas e a gente taxa de louco. Não precisa nada disso. Eu falo que todo cristão é bom cidadão. Por quê? Porque tudo que esse pessoal fala aí de cidadania, Cristo já botou na Bíblia há 2000 anos atrás. Tudo, tudo. Amar ao próximo, preservar o ambiente, preservar o nosso corpo, preservar a nossa saúde, respeitar o próximo, que o mais próximo é o meu marido, meus filhos. Por que eu vou respeitar o Zé lá do bar, a Maria, e não vou respeitar o meu cônjuge, que está do meu lado? O Padre Fontana fala isso tanto para a gente. É inadmissível que você seja uma pessoa querida fora da sua casa e dentro de casa você seja o capeta. Não dá, isso aí não bate com a ideia de cristão, certo? O cristão tem que ser cristão em todo lugar. Se ele é cristão em casa, ele é cristão fora de casa também, certo? Se ele é um bom cidadão, você vai buscar essa pessoa, ou de onde ela vem? Ela tem alguma formação religiosa? Certo? Agora, o cristão que é bom cidadão, você bate o olho e você sabe, é inadmissível se a pessoa é cristão, não ter essas condutas também na vida social. E é isso que a gente gostaria de levar para dentro dos processos, você entende? Os processos não são fardinhos amarrados de papel. Os processos são um retrato da vida das pessoas. Cada vez que a gente julga um processinho, a gente está baixando um decreto para aquela pessoa, para ele viver de acordo com aquela regra que eu pus ali. É sério isso. É muito sério, sabe? Se eu falar lá, o João vai pagar a pensão para o filho de 1 salário mínimo por mês, ele vai ter que pagar. Por quê? Porque se ele não pagar, ele vai preso. Simples assim, sabe? Então, a gente tem que ter essa humanização do processo. Só que as pessoas também têm que ter coerência, bons princípios, para aceitar essas determinações quando elas próprias não conseguiram chegar a um bom termo na vida em comum, como o Roberto falou. Se hoje em dia as pessoas tivessem mais aplicação dos princípios de religiosidade, não precisaria vir um terceiro, o poder estatal, né, que no caso sou eu, ali no processo de família e o outro juiz, e falar, ó, vocês dois, vocês não têm capacidade para decidir o que é bom para vocês. Então, eu estou dizendo, e é assim. Resumindo, é isso um processo. E não é triste? Alguém de fora ter que dar palpite numa questão familiar? Problema, não é? E o que a gente faz para amenizar o coração dessa turma? Como eu falei na primeira parte da minha fala, a gente tenta, através da palavra de Deus, através dos evangelhos, colocar um pouquinho, uma sementinha na mente, no coração dessas partes. Aí a gente adia a audiência. Vocês querem mais um tempinho para conversar? Ah, nós queremos. A gente marca a audiência para daqui 2 meses. Ó, então vamos dar um tempo. Nesses 2 meses vocês vão pensar, vão conversar, vão tentar namorar de novo e volta. Se não der mesmo, a gente separa. Se não, entendeu? Se der, ótimo, é menos um separado, menos um divorciado. É um casamento, uma família recuperada. Certo? A gente não tem que ter pressa de acabar com os processos, porque aquilo ali não é só número. Né? É a vida deles, a vida das pessoas que tá lá com a gente, certo? Outro dia, me convidaram para fazer uma entrevista na TV Prevê. Eu sempre estou lá, né? O pessoal assiste porque reprisa umas 1000 vezes. Então, eu acho que o Bauru inteiro já assistiu, porque passou em todos os horários possíveis, né? Bom, e lá naquela entrevista, eu me lembro bem, a gente estava para instalar o setor pré-processual aqui em Bauru, que é um serviço em que a pessoa não precisa de advogado. Se a pessoa está com um acordo pronto e quer botar no papel, como eles costumam dizer, eles vão lá, sem juiz, eu não estou lá, é o conciliador. Olha, nós estamos...
separando, nós vamos largar e o filho vai ficar com ela. Dá para pôr no papel? Dá. Põe no papel, eu assino depois e fica regulamentado, sem briga. Sabe, esse é a nossa meta, né? Então é isso que acontece. E eu estava explicando a respeito disso. E falei assim na TV. Falei, olha, hoje em dia as pessoas banalizam demais o divórcio. Banalizam demais o relacionamento conjugal. Qualquer adversidade é motivo para separar. E não é assim. Se a pessoa já vem com essa mentalidade, se eu brigar eu volto para a casa da minha mãe. Ele vai mesmo ser inconsequente. Mas se ele entra num casamento dizendo, não, seja qual for a adversidade, se ela for transponível, eu vou lutar, eu vou preservar, eu tenho um projeto de vida, eu tenho filhos para criar. E ele persevera e continua ali casado, né? Continua parceiro do seu cônjuge. E olha, e a gente fala isso, eu até saí lá da entrevista e falei, nossa, hoje eu forcei a barra, né? Acho que ficou piegas até, né? E fui para casa, fui trabalhar. Qual não foi minha surpresa? Eu estava no salão de cabeleireiro outro dia e tinha uma menina nova lá que eu não conhecia. E lava meu cabelo. Então você é a doutora Ana Carla? Eu falei, sou eu mesmo. Olha, eu vou falar uma coisa, viu? Mas não me leva a mal. O que aconteceu? Eu vi uma entrevista sua na TV Prevê. É? E o que aconteceu? Você gostou? Eu gostei. Mas sabe o que aconteceu mesmo, de verdade? Eu assisti, eu estava para separar do meu marido. A gente nem estava mais morando juntos. Eu já tinha ido embora com meus 2 filhinhos. Um com 2 anos, um com poucos meses. E eu falei que eu não ia mais voltar, não. Mas a hora que eu vi a sua entrevista, eu liguei para ele e falei para ele, vamos conversar? Você está querendo tanto falar comigo e eu não estou te dando chance? O que você acha da gente conversar? E eles conversaram, gente. E eles voltaram. E eles estão juntos até hoje, entende? Sabe, eu fiquei muito feliz. Eu cheguei em casa, falei para o Roberto, falei, você não sabe que coisa mais absurda que aconteceu hoje. Aí contei para ele. Ele falou, olha, você está vendo? O padre está certo. O padre está certo. Vamos jogar semente que uma hora cai num lugar bom e frutifica, não é? E isso só me fez assim ter mais convicção do que eu estou fazendo. E lá no fórum, eu faço isso com as pessoas. Né? Vamos pensar. Lembra quando vocês namoravam? Não era bom? E a gente puxa uma história das pessoas e eles até lançam um olharzinho mais comprido um para o outro, assim, sabe? Quebrando aquele gelo, aquele ódio que eles chegam ali. Pode ser que eles nem voltem, nem deixem de se divorciar, mas resgata um pouco do respeito mútuo que chega lá tão quebrado, tão aviltado, sabe? E eu acho que é aí, nesse ponto, que a evangelização, que nós, todo mundo aqui, pode ajudar a semear bons princípios para essa moçada que no primeiro trecho a gente falou que está tão arruinada. Entende? Eu acho que está aí o segredo, porque dentro de casa muitas pessoas não têm apoio, não têm nada de bom para ouvir, tá? Muitas vezes dentro de casa são só críticas e desestímulos e consumismo e poder financeiro que manda. Então, às vezes, a gente consegue atingir um coração com uma palavrinha. Pode ser nossa empregada, pode ser o frentista, pode ser o amigo do lado do serviço, certo? Que eu acho que é aí a saída para a gente conseguir fazer esse mundo melhorar um pouco, sabe? Então, o último tópico aqui que eu separei, que a gente fez nosso esqueminha, é que eu já falei também um pouquinho no começo, que nós que somos operadores do direito, né, de família e criminal, a gente não pode descuidar da nossa própria fé, porque se a gente esmorecer nesse sentido,
a gente vai parar no divã mesmo do psiquiatra, porque é tanta desesperança, tanta coisa ruim que desemboca ali, que é só mesmo com o pensamento em Deus que a gente consegue vencer e tentar mudar um pouco o panorama. Quer falar? Só algumas considerações finais aí, em cima disso que a Ana Carla colocou. Todos nós aqui, como ela mencionou, somos formadores de opinião, mas mais que isso, todos nós aqui temos religião. Quantas vezes nós não tivemos a oportunidade de ouvir alguém falando que estava pensando em separar, ou que estava com problema com a ex-esposa por causa da guarda do filho, ou porque estava com qualquer outro tipo, enfrentando qualquer outro tipo de dificuldade dentro da família. E por que não ajudar efetivamente nessas horas? Nós não podemos nos omitir. Quantas vezes lá, né, Joacir, não deve ter aparecido alguém reclamando de alguma situação dessa lá enquanto batia um papo com você ali no corte de cabelo, né? Eu nunca reclamei, né? É testemunho. É nessa hora que a gente tem que atuar. É nessa hora que a gente tem que trabalhar. Fazer alguma coisa para formar uma boa opinião. Para mudar essa nossa realidade. Porque infelizmente, gente, o trabalho no sentido contrário, de afastar a religião, ele é feito diariamente. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Publicações recentes aqui da Folha de São Paulo. Uma delas, vou ler aí que eu acho que não dá para ver. Magistrados criticam fim de crucifixos no judiciário. O que está acontecendo aqui? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mandou que todos os juízes tirassem de suas salas e gabinetes os crucifixos. A pretexto de dizer que o Estado é laico, pretexto. Estão querendo fazer o quê? Tirar a religião do juiz. Ah, Roberto, você tá viajando. Se tivesse, os juízes não estavam achando ruim. Os juízes estão achando ruim, por quê? Porque eles são católicos, os que estão achando ruim. E eles pensam, como nós, que a religião não está divorciada do direito. Pelo contrário, a religião caminha junto e pode e deve ser usada pelo direito, pelo operador do direito, pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado. É claro que a Ana Carla não vai, lá no fórum, deixar de fazer um divórcio, porque ela é católica e o que Deus uniu o homem não separa. Claro que não. Ela vai ter que aplicar a lei. Mas é perfeitamente possível fazer o que ela faz lá. A lei permite ao juiz tentar a reconciliação do casal. E por que nessa hora não aplicar a religião? Por que nessa hora não aplicar no direito os nossos ensinamentos de cristãos? E tentar, como ela mencionou, plantar uma sementinha e que de repente pode dar bons frutos. A gente, como o Renato colocou, nós somos equipistas. Fazemos parte aí das equipes de Nossa Senhora. Tem muitos casais aqui também que fazem parte desse mesmo movimento. Quem já estudou o tema de abril, 3º capítulo do livrinho? Todo mês a gente tem uma reunião para fazer um estudo de um tema que a direção do movimento nos propõe através desse livro. O tema do 3º capítulo, que vai ser estudado agora no mês de abril, fala que os casais equipistas, mas isso vale para todos nós. Nós não vivemos na estratosfera, a salvo de tudo e de todos. Nós devemos semear a esperança. Nós devemos transmitir os nossos ensinamentos.
Nós não podemos achar que nós vivemos numa redoma e que o nosso mundo é perfeito e o resto não é problema meu. É sim, porque é um desses aí que vão casar com a minha filha, uma das minhas filhas ou com as 3, e eu não quero isso. E o que eu estou fazendo para mudar? Nesse tema, o que o Papa Bento XVI nos informa aqui? Que o pior mal da humanidade é o relativismo. É achar que eu cumpro a minha parte cumprindo aquela obrigação formal que a igreja me recomenda. Por exemplo, eu vou na igreja de domingo, ponto, estou bem na fita. Levo meus filhos na catequese, olha, cumpri minha obrigação. Isso é o relativismo, que é o pior mal da humanidade. Não sou eu que disse, foi o Papa. Por quê? Porque eu tenho que querer mais. Eu tenho que transmitir o que eu sei para quem precisa. E o que hoje a gente vê que muita gente precisa é de Deus. O que falta, e é a conclusão do nosso tema aqui, ó. E olha que nós fomos convidados antes do carnaval, hein? Não copiei daqui não para fazer a palestra. O que o tema conclui e disse aqui que é o que mais falta na pessoa é Deus. Falta Deus. Então o que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer para colocar Deus na vida do outro? Essa é a mensagem final que nós gostaríamos de deixar. Essa é a pergunta que cabe a cada um de nós responder. O que eu posso fazer para colocar Deus na vida do meu próximo? Porque é Deus que está faltando. E olha a segunda reportagem para concluir. Movimento tenta limitar ensino religioso. Todo dia, de todas as formas, estão querendo botar Deus e a religião de escanteio. Nós temos que lutar para trazer Deus e a religião para dentro das pessoas. Da minha parte, eu quero agradecer mais uma vez o convite, Renato, Andréia, agradecer a presença de todos, uma iniciativa que a gente vê que é muito prestigiada, de sucesso, que deve continuar. Estamos à disposição, sempre estaremos. E desculpe se não atendeu a expectativa, mas a nossa mensagem de coração é essa. Tenham Deus no coração e coloquem Deus no coração das outras pessoas. Obrigado.